Entramos na tua presença, Pai. Entramos na tua presença para iniciarmos esse devocional. Colocamos, Senhor, à tua disposição, Senhor, esse momento, essa videochamada. Usa, Senhor, a tua filha Tatiane. Usa a boca dela, Senhor, para falar o que o Senhor quer falar nos nossos corações. Faça conforme a tua vontade, Senhor. Que caia por terra tudo que seja contrário a esse momento, Senhor, o momento que o Senhor quer falar nos nossos corações. Dá discernimento, dá entendimento. Toca, Senhor, nos lábios dela com a tua tenaz, Pai. Conceda, Senhor, a nós, Senhor, a tua palavra, o teu ensinamento, Pai. Que seja feito conforme o que desejares ministrar nos nossos corações. Amém. Amém, em nome de Jesus. Então, continuando o estudo sobre Jeremias 32. Eu não sei se está bom o som para vocês, está tudo certo? Ok. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que trago esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro de 17 siclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o, e ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto o que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como o que estava em aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, perante os olhos deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro, para que possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os seus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é que tens neste dia.
E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas, e com mão forte, com braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra que juraste a seus pais, para que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua palavra. Tudo que lhes mandaste que fizeste, eles não fizeram, pelo que ordenaste, lhes sucederam todo esse mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego essa cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas, sobre cujos terraços queimaram incensos a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirassem da minha presença. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis e os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando, ensinando-os, eles não deram ouvidos para receber o meu ensino. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizesse tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome, pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei o mesmo coração, o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Amém. É uma palavra que falou muito comigo, falou de diversas formas, o Espírito Santo ministrou muitas coisas, eu achei muito completa.
É uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, é uma mensagem de obediência, mas também é uma mensagem de correção, é uma mensagem de arrependei-vos, é uma mensagem de justiça, de juízo. Então, assim, foi muito completa, e eu oro agora nesse momento para que o Espírito Santo ministre no coração e na mente de cada um, para que cada um receba essa ministração da forma que é devida para cada um, que cada um realmente receba o que o Espírito Santo quer falar com cada um, que não seja eu. Amém? Então, só colocando aqui sobre o contexto. Bom, todos esses dias a gente tem falado sobre isso, então a gente sabe que Jeremias, ele estava falando, né, estava profetizando o que Deus queria e não o que o povo queria ouvir. E ali o contexto, ele fala, a palavra que veio Jeremias no ano 10º de Ezequias, rei de Judá. Ele foi, eu procurei ali, foi o ano de 587 anos antes de Cristo. Já tinha sido levados muitas pessoas, muitos cativos, né, inclusive Daniel e os seus amigos. Em uma segunda leva foi levado o profeta Ezequiel, e assim era. Só que tanto essa fase, dizem que alguns historiadores até comentam que pode ser o início. Alguns falam que este é o início, porque foi o mais trágico, foi o pior período foi esse. E ali Jeremias, ele estava preso no pátio do templo. Era um pátio na casa do rei, que ficava aberto com os guardas, ele não podia sair, mas as pessoas podiam visitá-lo, tanto que visitaram, né? E por que ele estava preso? Porque ele profetizou sobre a vida de Zedequias, porque Zedequias permanecia em desobediência. Como ali já foi dito, que era para ele ser submisso ao rei Nabucodonosor, mas ele desobedecia à voz do Senhor e queria fugir de toda forma e queria se unir, até dizem, se unir ao Egito para fugir da rei da Babilônia. Essa era a situação. E nesse momento, a cidade estava cercada pelos caldeus. E Deus fala para Jeremias que virá o primo dele, né, o filho ali de Hananel, e para ele comprar a terra. E veio, pois, a mim, Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade que está em Anatote, Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra para ti. Essa frase me pegou. Então, entendi que isso era a palavra do Senhor. Então, entendi que isso era a palavra do Senhor. Tipo, quando se cumpriu. Então, muitas vezes, eu me vi assim, muitas vezes Deus fala com a gente, e só quando acontece a gente fala, aquela palavra era mesmo do Senhor. Eu me senti assim, né? Mas amei. E daí eu fui procurar ali, e sobre essa lei, está escrito em Levítico 25, que fala, eu anotei aqui, quando o irmão empobrecer e vender a sua porção de possessão, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão, que era para deixar na família a terra, né? Mais ou menos isso. Então, entendi, tá. Daí ele comprou a herdade de Hananel, ele obedeceu a Deus. Então, a cidade estava cercada, havia fome, havia toda a destruição ali, e Deus manda ele comprar a herdade e ele obedeceu. Então, ele escreveu o auto, ele selou, foi confirmado por testemunha e pesou o dinheiro numa balança. Aí eu fui procurar saber o que exatamente conforme a lei, né? Daí eu fui procurar aqui. Um ciclo era a unidade de peso e moeda utilizada na época. Correspondia a 11,4 gramas de prata. Ele era medido para determinar o valor e a legitimidade da negociação. Então, ele fez conforme exatamente a lei. Ele comprou o direito dele, o direito de resgate, ele fez o auto, ele selou, ele pagou a quantidade certa, exatamente como uma negociação correta deveria ser na época. E ele deu a ordem a Baruque perante todos. Toma esses autos e este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro,
para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Aí ali, ele obedeceu, ele fez tudo certinho, e ele entregou a Baruque, para Baruque colocar num vaso de barro a promessa de Deus. Então teve uma ordem, teve uma promessa, para que se conservasse muitos dias. Então, naquele tempo, as circunstâncias não eram boas, mas a promessa estava conservada. A promessa seria conservada. Ninguém roubaria, não teria umidade, porque ali naquele vaso de barro. Só que assim, enquanto eu falava esse vaso de barro e Deus ministrava sobre mim, ele ainda falava sobre que somos barro nas mãos do oleiro, que é Jeremias também, que sim, havia uma promessa de restauração, havia uma promessa, e isso também está nas mãos de Deus. Então, a nossa promessa está nas mãos de Deus, e é tudo para Ele, né? Ali, ele fez tudo certinho, ele obedeceu, ele acreditou na promessa, ele deu essa ordem para guardar essa promessa, e depois ele foi orar ao Senhor. E ele orou, ele reconheceu o poder de Deus, ele reconheceu que Deus é o Criador dos céus e da terra, ele é o poderoso, e nada é tão maravilhoso demais para ele, nada é impossível para o nosso Deus. Então a cidade estava destruída, estava tudo de cabeça para o ar ali, mas ele confiava no poder de Deus. E ali ele comenta, né, do versículo 18 ali em diante, ele fala sobre a grandeza e o poderoso Deus, como ele é magnífico, como ele tirou o povo do Egito e deu a vitória, e deu a liberdade. Então ali ele está glorificando a Deus, tá? Depois eu volto aqui, porque é a palavra de bênção, tá? Só que daí aqui no 25 ele fala assim: contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faz que atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Ele não entendeu muito bem, mas mesmo assim ele obedeceu e glorificou a Deus. Ele exaltou, porque sabia que nada era impossível para Deus. Então, veio a palavra do Senhor. Deus respondeu Jeremias, né? Nesse momento ali, Deus respondeu para ele e falou: eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Realmente, essa foi a resposta. Acaso ele não vai cumprir o que ele te prometeu? Não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo hoje, eu sou fiel e vou cumprir, porque nada é impossível para mim, nada é difícil para mim. Enfim, se você queria uma palavra de bênção, tu sai agora. Porque o que ele ministrou em mim daqui para frente foi de justiça. Então, assim, ao mesmo tempo que a mensagem vem de fé, vem de promessa cumprida, vem de não olhe as circunstâncias, Deus é contigo, Deus vai fazer o que prometeu, e guarde, não importa o tempo que demora, a tua promessa está guardada no vaso de barro e ela vai se cumprir, porque nada é impossível para Deus. Agora ele começa a ministrar sobre a minha vida, e eu acredito que a palavra, se você ler, e realmente o Espírito Santo ele vai ministrar também sobre o juízo. Então, ali começa no 19, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Ali é uma palavra de juízo. Aí eu fui olhar essa palavra, eu fiquei pensando, nossa, já teve algumas palavras que estão escritas na Bíblia sobre esse dia, né? Aí eu achei Mateus 16, 27, Romanos 2, 6, Apocalipse 22, 12, 1 Coríntios 3, 8. Deus também é um Deus de justiça. Então, ele até comenta aqui,
sobre o Egito, no 21. Tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, com braço estendido e com grande espanto, e lhe deste esta terra que juraste a seus pais, que lhes havia de dar, terra que emana leite e mel. Entraram nela e possuíram, mas não obedeceram à sua voz. Ali eu pensei, aqui existem duas pessoas, Zedequias, na desobediência, por não cumprir a vontade de Deus e não obedecer aquilo que o profeta Jeremias estava falando para ser submisso ao rei Nabucodonosor, e a gente vê Jeremias na obediência, não importando as circunstâncias, ele estava na obediência. Aí já viajei, já fui lá para Deuteronômio 28, sobre a bênção e a maldição, sobre a obediência e a desobediência. Então é tudo sobre isso, é sobre o fruto, é sobre aquilo que a gente faz virar a justiça de Deus também. Aí vou continuando aqui, ele fala ali do 28 ao 37, se eu não me engano, ele vai falando todas as atrocidades que os filhos de Israel fizeram, os filhos de Judá fizeram mal perante os meus olhos desde a mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a minha ira por obras das suas mãos, as obras das suas mãos fizeram com que a presença de Deus fosse retirada, que eles se afastaram da presença de Deus, eles trouxeram a ira de Deus sobre aquele lugar, o furor de Deus sobre aquele lugar, por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira. Viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando ensinando-os, eles não deram ouvidos para receber o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para profanarem. Aqui, gente, doeu, porque eu saí da Babilônia e vim para os nossos dias de hoje. Quantas vezes, quantas madrugadas ele tem me acordado, nos acordado, tentado nos ensinar, e quantas vezes nós não demos ouvido para esse arrependimento, para essa correção, sabe? Então, assim, eu vi dois mundos, primeiro lá na Babilônia, mas também eu trouxe para a nossa atualidade. Será que nós estamos na presença de Deus? Será que nós estamos com os ouvidos e os olhos atentos para ouvir, para esse clamor que Deus está falando, arrependam-se? Mas, enfim, vamos continuar. Aí, do versículo 37 em diante, ele começa a fazer as promessas, a promessa de restauração. Então, ele estava indignado com a ira sem a presença de Deus, mas mesmo assim, Deus ele é tão misericordioso, ele é tão poderoso, que ele começa a trazer a restauração. Do 37 em diante, ele fala, eu vos congregarei de novo, eu vou te trazer para o lugar que veio, eu farei habitar nele seguramente, vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus. Ali daí fala, eu lhes darei o mesmo coração, o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, farei com eles um concerto eterno. Aqui ele está falando da vinda de Jesus, que ele realmente, em toda a sua misericórdia, ele vem, mesmo que a gente não mereça nada, ele vem e traz o concerto perfeito, que é Jesus, e a gente vai se alegrar nele, e a gente tem o mesmo coração, e nós somos povo dele. Aí ele finaliza lá, né? Vocês ainda vão comprar campos nessa terra. Essa terra que está deserta, essa terra que você achou que está morta, que foi dada às mãos do caldeus, essa terra, essa promessa que vocês acham que acabou, que está tudo perdido, eu ainda sou aquele Deus que cumpre as promessas, e vocês vão comprar terras, vocês vão plantar, eu vou trazer vocês de volta, eu vou edificar. Esse é o Deus maravilhoso, esse é o Deus perfeito, e não importa as circunstâncias, ele é Deus e vai cumprir as promessas que ele declarou, né? Aí eu lembro que ainda tem um versículo que eu gosto muito, que está em Lucas, que agora eu me perdi porque me veio agora. Bem-aventurada aquela que crê em todas as palavras ditas da parte do Senhor, porque serão cumpridas. E me veio agora esse versículo, então eu não sei bem certinho onde é, porque me lembrei agora. E é sobre isso, é sobre o Deus que ele virá
e a volta dele, porque essas promessas, algumas delas foram cumpridas. O povo voltou, o povo hoje vive, planta, compra, e isso, alguma parte aconteceu, a Jesus voltou, mas Jesus voltará, ele de novo ele virá. E será que nós, voltando para o hoje, como está a nossa vida? Muitas vezes aqui, durante esses dias, a gente ouviu falar sobre os falsos profetas, sobre os Ananias da vida, mas será que a gente tem ouvido o João Batista falando arrependei-vos? Porque a mesma justiça que veio lá em Jeremias, no versículo 19, é o mesmo que é hoje, em Apocalipse 22, ele virá e vai nos julgar. Jesus, ele veio, a primeira vinda dele foi de Salvador, ele veio, ele nos salvou, ele nos deu um novo nome, um novo coração, ele nos chamou de filhos, mas ele vai voltar, e ele não vai voltar mais como Salvador, ele vai voltar como juiz, para dar a cada um segundo as obras das nossas mãos. E será que nós temos realmente vivido isso e entendido isso? Então, essa é a palavra que eu venho trazer hoje, que o Espírito Santo veio, ministrou em mim, e espero que tenha ministrado em vocês também, que o Deus maravilhoso e misericordioso, e que tudo está certo, ele vai prometer, o que ele prometeu, ele vai cumprir, para o bem e também para a justiça. Amém. É sobre isso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fazendo um comentário, às vezes a gente perde muitas bênçãos, né? Muitas coisas de Deus, porque a gente quer ir pela razão, pela lógica. E Deus não tem lógica. Deus, ele promete umas coisas absurdas, né? Como é que tu vai comprar uma terra se você está sendo levado cativo? Não tem lógica isso. Mas para Deus nada é impossível. É isso aí que eu queria colocar. Nada é impossível para Deus. Amém. Ele é fiel, né? Então, não importa quantos anos ele deixou uma promessa, ele vai cumprir. Até eu fiquei pensando, calculando aqui, né? Igual essa promessa, assim, de Jesus vir e voltar, né? Isso tudo aqui começou, essa palavra aconteceu em 587 anos antes de Cristo. E é uma palavra viva até hoje. Nós estamos em 2025. 2.500 anos se passaram e eu ainda a gente consegue trazer para hoje, né? E é sobre isso, é sobre o Deus que não muda. Ele é o mesmo, né? E a palavra dele permanece para todo sempre. Amém? Amém, glória a Deus. Palavra abençoada que o Senhor entregou para nós hoje, relembrando das promessas e do juízo dele. Ele é um Deus de amor e é um Deus que admoesta os seus filhos. Aquele que ama, ele corrige. Não importa qual é a luta que a gente está passando, qual é a situação impossível, né? A promessa dele vai acontecer. Não importa o tempo que demore. No vaso de barro, sim, no barro. Porque o barro, ele é maleável. Amém. Glória a Deus, Tati. Obrigada por ser instrumento do Senhor nas nossas vidas. Vamos encerrar, então. Amém. Amém. Senhor, obrigada por esse momento. Encerramos agora. Obrigada por falar aos nossos corações através da tua filha amada. Senhor, nós queremos continuar durante o dia, Senhor, ruminando a tua palavra. Continua tratando, Senhor. Continua trazendo aos nossos corações o alimento que é a tua palavra que foi ministrada hoje, Senhor. Entregamos a ti essa conexão e obrigada, Senhor, pela vida da tua filha Tati. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Bom Amém, dia. gente.